Pai, é lá que nós estaremos, e nós e a nossa casa, porque diz a tua palavra que se eu creio em ti, o Senhor vai salvar também a minha família. E eu quero, meu Deus, todos eles ali contigo um dia. Meu Deus, já visitando o coração dos parentes agora. Vai visitando já, eu te peço, o coração dos familiares dessa pessoa. É tua promessa, eu e a minha casa. Nós não abrimos mão da tua promessa, eu e a minha casa. Pai, eu quero ver esses filhos, esses jovens, os cônjuges, os irmãos servindo ao Senhor, visitando a tua casa, louvando o teu nome, cantando Santo, Santo, Santo de Israel, em nome de Jesus, Pai. E você que crê, diga: Senhor, eu não abro mão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém e pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Deus deu uma mensagem aqui que eu acho que vai mexer com você. No segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Amém? Aqui está aparecendo a serra agora, né, irmãos? A serra que é assim, você sai com sol, depois vem chuva, depois vem frio, esquenta de novo. Quem já morou na serra sabe que é assim, né? Eu já morei na serra há quase 2 anos. E a gente tinha que sair todo preparado, porque você sai de camiseta com calor tremendo, de repente vem o frio, você tem que trocar de roupa, de repente vem a chuva, você já coloca o guarda-chuva, depois tira de novo. Aqui parece que está desse jeito agora, a gente não sabe se vai fazer sol, chuva, tempo frio. Tem que estar preparado sempre, né? Segundo Crônicas, capítulo 14. Vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 5, para a gente poder introduzir a mensagem. Diz assim no versículo 1: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias, esteve a terra em paz 10 anos. Então, nos tempos do rei Asa, nos primeiros 10 anos do rei Asa, a terra esteve em paz. Vamos lá, versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, por isso que teve paz. Ele fez o que era bom e reto no princípio, né? Aos olhos do Senhor Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve o quê? Quieto diante dele. Quieto diante dele. Amém, Jesus? Então, o Asa, quando o pai dele morre, ele assume o reinado e ele percebe que Judá está cheia de prática de feitiçaria, de bruxaria, de coisas erradas. E o que o Asa faz? Ele pega e limpa, ele faz uma limpeza espiritual em Judá. Tira as imagens de escultura, de ouro, de prata, os bosques, tudo aquilo que era prática ritualística de outros deuses que eles tinham adotados. O Asa tira tudo dali. Aí a Bíblia fala assim: e Judá, a terra, esteve quieta, o reino dele esteve quieto diante dele. Eu fiquei pensando nisso, irmãos. A minha casa tem que ter essa paz. E se eu sou o servo de Deus, a minha casa tem que ter essa quietude, sabe? Eu sou de Deus. A minha casa não pode ser uma casa que parece que vai voar tudo de repente. Os pratos vão sair batendo na parede, na cabeça, a mulher mandando o prato na cabeça do marido xingando e gritando, aquela confusão toda, o casal dormindo separado, o filho que não respeita pai, não respeita a mãe. Mas que bagunça é essa, irmãos?
Se eu estou tirando os altos, os bosques, se eu estou limpando a minha casa, o meu coração, se a minha vida está diante de Deus, tem que ter paz. Amém, Jesus? Diga assim comigo: paz, construção, preparação, batalha. Paz de novo. Entende? Porque se você tem batalha, mas você está na presença de Deus, você vai vencer. Vai vir a paz. Como a tempestade, qualquer tempestade passa, essa batalha vai passar também. Calma, não sai se precipitando, tomando atitudes. Não sai ferindo as pessoas porque elas te feriram. Não taca pedra porque te tacaram pedra. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Amém, Jesus? Não tenha ódio porque alguém demonstrou ódio por você. Não tenha raiva porque alguém demonstrou raiva por você. Não se iguale àquela pessoa que não está servindo a Deus. Se você está servindo a Deus, você não tem que se igualar a ela. Você tem que ser superior a isso aí. Com toda humildade. Amém, Jesus? Diante de você, a terra tem que ficar quieta. O seu reino tem que ficar quieto. Em paz. Então vem a paz. E depois dessa paz, terra quieta, você vai ver o Asa fazer a construção. Então, se eu estou em paz, tudo está em paz, essa é a hora de edificar. Seu casamento está em paz? Meu Deus, aproveita o seu casamento. Edifica, planta sementes boas no coração do outro. Seu casamento está em paz. Agora que o seu casamento está em paz, é hora de plantar cada vez mais semente boa. O marido no coração da esposa, a esposa no coração do marido. Sabe, casamento, o casamento devia ser o pilar da família. É dali que parte tudo, é dali que se forma a família. Sem casamento não tem família. É por isso que o diabo tem atacado tantos casamentos, inclusive de cristãos. Porque ele sabe que se abala o casamento, abala a família toda. A gente não pode ser bobo, irmãos. E na hora que tudo está quieto, na hora que tem paz, é hora de construção, é hora de construir, é hora de edificar. Você tem que plantar tanto, homem de Deus, no coração da sua esposa, que ela tem que sentir saudade de você. Você está trabalhando lá, está fazendo qualquer coisa, e ela tem que sentir sua falta. Ah, mas depois de 50 anos, pastor, não sente não? Sente. Que conversa fiada é essa aí? Que conversa fiada é essa? Quer dizer que o amor, aquela falta, aquela saudade, só batia no princípio, agora não vai bater mais? Tem que bater, ué. Tem que fazer falta. Amém, Jesus? Eu estava falando com algumas pessoas, né? A minha esposa fez um retiro das mulheres nesse final de semana. E eu fui pregar no sábado lá em Rio das Ostras. Na sexta-feira eu fui ajudar lá no sítio, levei ela e fui ajudar lá um pouquinho. No final quase não fiz nada, fiquei só olhando e dando algumas dicas, aqueles pitacos que a gente dá, né? Fazer mesmo, eu não terminei fazendo pouco, porque os irmãos estavam fazendo tudo lá e as irmãs também. Mas era um retiro que foi de sexta até domingo, só das coordenadoras das mulheres que vencem, que é o nosso grupo de mulheres da igreja. Aí tinha, sei lá quantas mulheres, umas 100 mulheres lá, mais ou menos, que ia para lá. Aí eu cheguei mais cedo com ela. Eu digo a você, quando eu estava indo embora, saindo de lá, vindo embora, eu voltei sozinho, né? Porque aí ela ficou. E eu falei assim, caramba, eu estou deixando ela lá, eu vou para casa agora, vou dormir sexta, sábado, só vou ver minha esposa no domingo. Eu digo a você, meu coração deu uma... Falei, pô, tá amarrado isso aí? Mas eu sabia que era obra de Deus, e pela obra de Deus a gente faz essas coisas. Mas só aceite dormir longe do seu marido, longe da sua esposa, se for pela obra de Deus, se for por algo de Deus. Fora isso, meu amor, emergência. Se for fora isso, não aceite essa história de um dormir na sala e outro no quarto, de um dormir no quarto, outro na casa do cachorro. Não, irmãos. O casamento deveria ser o pilar. Amém, Jesus? É lá na raiz que o diabo está tentando tocar. Ele está chegando na raiz, lá no casamento, que aí ele afeta filho, afeta neto, afeta todo mundo. Enquanto a casa estiver em paz, quieta, seu casamento está quieto,
Você não pode ficar quieto e parar, deitar na rede para ficar tomando água de coco. Não. Agora que está tudo em paz, agora é hora de plantar, é hora de construir. Paz, que eu falei para vocês aqui, qual foi a sequência? Vamos repetir a sequência que Deus me deu aqui, ó. Paz, construção, e depois que você teve a paz e começou a construir, agora vai se preparando. Preparação. Por que preparação? Porque as batalhas voltam. As lutas voltam. As adversidades voltam. Aparecem novamente. A nossa vida é feita de lutas, ou não é? É feita de batalhas, ou não é? Então eu não posso agora me relaxar. Pô, tá tudo bem, de vento em popa, meu marido tá me amando, minha esposa me amando, um xodóque só, um cheirinho cangote e beijo na orelha. Ah, tá gostoso demais. Tá ótimo, glória a Deus por isso. Construa mais e mais isso aí, edifica mais e mais isso, mas se prepare. Por quê? Porque outras batalhas virão. Venceu, volta à paz, volta a construir. Na guerra não se constrói, a guerra só destrói. Certo? Está dando para entender onde eu quero chegar, sim ou não? Então o Asa, ele assume e ele começa primeiro a limpar. Para quê? Para ter paz. Não adiantava ele edificar nada. Ele primeiro começa a limpar Judá e ele faz de uma tal maneira que nos primeiros 10 anos ele teve paz. O reino dele ficou em paz. Aí o que ele vai fazer? Construção. Olha só, versículo 6. Versículo 6. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta. E não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. E edificaram, pois, e prosperaram. Amém, Jesus? Agora você vê o Asa em paz, o reino quieto, mas ele não fica parado, só aproveitando a paz do reino dele, não. Ele vai edificar. E ele vai edificar e ele já vai se preparando para a próxima batalha. Você vê que ele já vai cercar a cidade, ele já vai colocar ferrolhos na cidade, portas. Ele vai se preparar para as próximas guerras que vierem. Então é paz, construção, preparação, batalha. Sempre volta. Não banque o bobinho, a bobinha, achando que as batalhas não vão voltar. Sempre vem. Sempre, 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 sempre. A nossa vida é disso. Passa por isso. Aproveite quando tudo está quieto. Para quê? Para edificar. Para colocar coisa boa no coração do seu filho, da sua filha, dos seus netos, da sua criança, do seu menino, da sua menina. Para que o seu menino, quando crescer, não se desviar do Senhor. E não começar essas coisas que você tem visto aí. Menininho desse tamaninho, já com jeito de menina. Menininha desse jeitinho, já pequenininho, já com jeito de menino. Porque os pais não estão observando. Os pais não estão edificando. Está tudo em paz, todo mundo relaxa. E as coisas acontecem. E quando percebe, o inimigo já entrou. Nós temos que edificar no tempo de paz. Não é no tempo de guerra. Tempo de guerra se guerreia. Tempo de guerra se batalha. É para batalha, é para cima que a gente vai no tempo de guerra. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Tempo de guerra é para guerrear. Não é para edificar. Vença a guerra, retoma a paz. Aí, tudo quieto? Tudo quieto. Vou sentar. Não, vai sentar nada. Agora é hora de edificação. Agora é hora de construção. Agora eu vou trazer então, já que está tudo bem, eu vou ter tempo de qualidade com a minha esposa. Eu vou dar a ela a honra. Eu vou ter tempo de qualidade com o meu marido. Eu vou dar a ele a honra. Eu vou ter tempo de qualidade com os meus filhos. Eu vou ensinar meus filhos o caminho para ele crescer, fazer faculdade, ser uma bênção lá na frente, sem se desviar do Senhor, sem ir para um caminho errado. Eu vou edificar agora, porque está tudo quieto.
Está tudo tranquilo. Deixa marcado aí. Vamos ali em Abacuque. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Capítulo 2. Eu vou ler só o versículo 19 e 20 com você. Os dois últimos versículos. Vamos lá? Ele diz assim, ó: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? O pau e a pedra podem ensinar alguma coisa para você? Não pode. Por que não pode? Ele vai falar aqui, ó: eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Ele está falando de idolatria. Ele está falando de pessoas que vão buscar fora de Deus resultado. Entendeu? Que depositam a sua fé em outras coisas, ou em outros seres, ou em outras entidades, e não colocam em Deus. Tem gente que adora o céu, tem gente que adora a natureza, tem gente que adora o mato, tem gente que adora... Entendeu? Você sabe disso. Tem várias religiões, vários ensinamentos e as mentes estão sendo... As pessoas estão sendo levadas a acreditar em um monte de coisas. E elas creem porque elas querem crer. Não tem, ninguém é inocentezinho aí, não. Tem gente que quando recebe a palavra, não aguenta nem ficar na igreja, porque a palavra vem forte. Aí não consegue nem ficar. Mas paciência, irmão. A gente tem que pregar. Entendeu? Ele está falando, o que um pau e uma pedra pode ensinar para você? Não sabe nem falar, tem nem espírito. As pessoas pegavam lá, hoje ainda fazem isso, a pedra e a madeira, o pau, cobrem de prata ou de ouro, fazem ali uma imagem com prata e couro, cobrindo de prata e de ouro, e começam então a dizer que aquilo ali é o Deus deles. É a entidade que vai mudar a vida deles. Então você vê um monte de situações estranhas e ainda querem me chamar de louco, irmão. Eu que sou louco, porque eu tenho fé num Deus que eu não posso ver. Desde quando que um elefante na minha casa vai me trazer prosperidade? Mas eu que sou louco. Esquece isso. Nem vou falar mais. O que eu quero que você entenda é, Deus, ele quer ser o seu único Deus. Ele quer te dar a paz. Só que quando ele te der a paz, não é para você relaxar, é para você edificar a sua vida com ele. Está em paz? Está. Melhorou? Melhorou. Não está mais em depressão, em ansiedade, não está mais aquela pessoa que você era antigamente, angustiada, triste, seu casamento agora está em paz, a sua relação com seus filhos, você está obtendo paz. Então, diante de você, está o Senhor lhe dando essa paz. Agora é hora de você melhorar a sua vida com Deus, se converter de verdade, não é batizado nas águas? Batizar nas águas, passar a ser fiel em tudo que a palavra diz, se desfazer de todas as suas dúvidas. É hora de trazer a família para perto, é hora de orar pelas pessoas, não só por você. Você está em paz, por que você não ora pelos outros? Por que continua só orando por você? Que egoísmo é esse? Você está em paz, devia estar orando pelos outros também. É hora de fazer a obra. É hora de ganhar almas, convidar familiares, convidar amigos para vir na igreja. Aquela vizinha que vive chorando no seu ombro e você vive dando ombro para ela chorar, traz ela para a igreja. Traz ela para a igreja. Aquele amigo que vive reclamando, acha que o meu casamento vai acabar, traz ele para a igreja. É a hora, você está em paz, é a hora de você edificar.
Em paz se edifica, em guerra se guerreia. Por isso eu falei, por isso Deus me deu essa sequência. Paz, construção, preparação, batalha e paz novamente. O ciclo volta. Não adianta você tentar edificar seu casamento na base da gritaria, irmãos. Eu vejo casais que tá um fiozinho assim, ó, para arrebentar o casamento da pessoa. E a pessoa acha que ela vai conseguir salvar o casamento porque num dia de aniversário de casamento vai lá e faz um agrado. De vez em quando vai lá e faz um agrado. Aí fica um períodozinho bom e depois desce a lenha novamente um no outro. Aí depois melhorou um pouquinho, depois pum, desce a lenha novamente um no outro. Aí isso é normal, entre tapas e beijos. E normal, irmão, tapa e beijo. Isso é coisa do mundo, irmão. Não tem nada de normal aí não. Está anormal isso. Uma semana bem, 2 semanas mal. 2 semanas bem, 1 semana mal. E nunca tem uma sequência Tem marido que não cuida da esposa. Não cuida, irmão. Não tem nem saber. Pelo contrário, fica até chateado quando ela fica muito, como é que eu vou dizer, muito dependente dele. Fica até chateado. Pô, está me atrapalhando a minha vida, atrapalhando a sua vida. É a sua metade. Quem casou se tornou um só. Então casou para quê? Para que casou? Tem essa história de estar me atrapalhando. Amém, Jesus? Tem essa história não. O problema dela tem que ser o seu. O problema dele tem que ser o seu problema. Mas a pessoa casa e pensa diferente. Ela quer casar e quer continuar pensando como solteiro. Não vai funcionar nunca isso. O casado não pode pensar como solteiro. Eu não posso sair correndo na frente e deixar minha esposa lá atrás. Ela tem que estar comigo. Senão não adianta, pô. Entendeu? Estou falando de casamento, irmão, porque a gente vai orar pela família. Hoje é a segunda quarta-feira que a gente vai orar para Deus mudar o ambiente da sua casa. É a segunda. Vamos fazer oração de joelho, família ficar de pé. E o casamento é o pilar de uma família. Sem casamento, sem um casamento sadio, os filhos não serão sadios. Se o casamento está doente, os filhos vão ficar doentes. Entende? Se a sua casa está doente, então as pessoas estarão doentes. A gente precisa arrumar isso. Então, se eu estou inquieto, eu preciso continuar edificando. E depois eu começar a edificar. Então, pedra e rocha, pau e pedra não vai mudar nada na sua vida. Porque não tem como ensinar, porque eles não têm espírito algum. No versículo 20 ele fala: mas o Senhor está no seu santo templo. Aí olha só, cale-se diante dele toda a terra. Não tem nada aqui de baixo, sejam seres físicos, humanos, animais, espirituais, fauna, flora, tudo. Quando Deus chega, tem que baixar a bola. Entendeu? A terra se aquieta diante da presença dele. Eu tenho que estar com a presença de Deus na minha casa para a doença se aquietar. Sossega. Pode bater em retirada. Para a miséria, sossega. Cala. Sabe aquela pessoa que vai dormir e não consegue? Você já passou por isso? Eu já passei. É horrível, né? Você deita lá para dormir e fica olhando para o teto. É a conta para pagar. É conta para pagar. É fulano que não sei o quê. Ciclano que ameaçou sair de casa. Ai, meu filho, eu acho que está usando drogas. Ah, não sei o quê, papapá. E você não dorme. Não é para gente isso. Aí quando você realmente coloca a presença de Deus na sua vida, anda na presença de Deus, tudo se aquieta. Aqueles demônios que estavam atormentando, começam todos eles ficarem quietinhos. Eu fico imaginando eles assim, um de mão dada com o outro. Sabe? Um de mão dada, andando assim, de mão dada, andando. E tudo indo embora. Vamos embora, quietinho. Presença dele, do Altíssimo. Fica quieto. Não fala nada.
Só vamos sair. Vamos sair daqui. E saindo. Toda a queda ele fala, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não tem demônio que possa continuar se você estiver cheio da presença de Deus na sua casa. Vão cair por terra. Só não posso esquecer essa sequência que Deus colocou no meu coração. Paz. Construção. Está quieto? Tá. Vamos construir mais. Vamos colocar mais amor dentro dessa casa. Vamos colocar mais carinho dentro dessa casa. Vamos começar a ter mais união nessa casa. Vamos aproveitar que está tudo quieto e vamos construir. Amém, Jesus? Mas está tudo quieto? Está edificando? Tá. Vamos preparar. Volta lá, aliás. Volta lá já. Volta lá. Lá em 2 Crônicas 14. Então, no final do versículo 5 diz: e o reino esteve quieto diante do rei Asa. O reino dele esteve quieto, tranquilo diante dele, certo? Mas vamos lá. Aí no 6 ele fala: e edificou cidades fortes de Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Então ele está só aproveitando o momento de paz que Deus deu para ele. Foram 10 anos. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, porque está em paz, não tem guerra, é hora de edificar, é hora de construir. Mas olha só: e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra está quieta diante de nós. A guerra vai voltar. Então ele está aproveitando o tempo de quietude, o tempo de paz, para edificar. E não só edificar de qualquer maneira, não. Com inteligência. De uma tal maneira vamos edificar que quando essa guerra voltar, a gente está preparado. Nossas cidades estarão cercadas por grandes muros, torres de vigia, e nós estaremos com os muros, com portas, com ferrolhos, que vai ser difícil de ser quebrada, derrubada. Então, vamos aproveitar que está tudo quieto e vamos edificar. Vamos aproveitar que está tudo quieto, vamos edificar, mas vamos nos preparar, porque essa quietude pode terminar a qualquer momento. E a gente tem que estar pronto para entrar na batalha novamente e encontrar paz de novo. E isso é um círculo que não vai parar, irmãos. Não vai parar. Não vai parar. Essas tempestades de vez em quando vão aparecer. E algumas delas, permissão de Deus mesmo, para ver se a gente desperta. Amém? Esses dias eu comentava com os homens, quando eu falei de sábado, né, que a minha esposa foi fazer o retiro, e no sábado eu passei o dia todo lá em Rio das Ostras, preguei lá para os homens, quer dizer, o dia todo. 7 horas é de viagem, né? 3h30 para ir, 3h30 para vir. O restante do tempo foi lá pregando para eles lá. E uma das mensagens que eu preguei, parte da mensagem, foi quando Elias entrou na caverna. Que todo mundo aqui conhece essa história. O Elias que orou, o fogo do céu desceu, orou, a chuva parou de descer durante 3 anos e meio. O homem que era muito usado por Deus, mas de repente recebeu uma notícia que a rainha Jezabel queria matá-lo, e ele foi para dentro de uma caverna e ficou lá, quase que em depressão. Há quem diga que ele entrou em depressão naquele dia, pedindo até a morte. Mas aí a Bíblia diz que Deus mandou 3 coisas para ele lá. Primeiro, o vento forte. Ele não deu nem bola, continuou dentro da caverna. Depois do vento forte veio a tempestade, que é maior do que um vento forte, certo? Mas ele também ficou lá dentro da caverna. Aí depois veio um terremoto. E o homem não saiu da caverna, irmão. Um terremoto que podia derrubar, né? Desabar a caverna lá e ficar trancado lá para o resto da vida e morrer lá dentro. Ele estava tão mal que ele continua lá. Vento forte, tempestade e terremoto. Aí o quarto, veio uma voz delicada. Nessa voz delicada ele se cobriu e foi lá fora. Aí ele saiu da caverna para ver, entendendo que era Deus na voz delicada. E delicadamente, a voz era delicada, a Bíblia fala. Delicadamente Deus deu uma bronca nele. Que fazes aí, Elias? Ou seja, a caverna não é o nosso lugar. Se esconder não é para gente.
A gente tem que ser de guerra. Amém, Jesus? E aí ele fala assim, tá, tudo bem. O Elias vai trazer várias desculpas, vai botar a culpa no povo de Deus, vai botar a culpa na aliança que eles quebraram, vai falar que ele já estava sozinho, solitário, porque todo mundo tinha morrido. Ele vai dar várias desculpas. Aí Deus ouve as desculpas dele. Cuidado com as desculpas, hein? Você que não é de hoje está se desculpando aí de não poder fazer a coisa como tem que ser feito. Cuidado com essas desculpas, hein? Foi passando. Aí Deus falou assim, tá bom. Então vai lá e unge fulano de tal rei da Síria, unge fulano de tal rei de Israel, e unge também o Eliseu. E o Eliseu vai reinar onde, Senhor? Lugar nenhum. Eliseu vai ser profeta no seu lugar. Não quis ouvir o vento forte, as mensagens do vento forte, da tempestade e do terremoto, era Deus mostrando para ele, sai daí. Não quis sair, e veio uma voz suave. E suavemente Deus tirou ele do lugar. Suavemente Deus tirou o posto dele. Suavemente Deus deu o cargo dele para outro. O outro vai ser profeta em seu lugar. Pode preparar o menino lá, que ele vai ser profeta em seu lugar. E falou isso suavemente. Amém, Jesus? Nem sempre a voz suave vai ser o que você quer ouvir. Às vezes a gente precisa ouvir as tempestades que estão se levantando contra nós. Porque ali naquela tempestade que você está passando, Deus está te falando alguma coisa. Tem algo errado aí. E eu quero te dar a paz para você edificar e construir. A voz suave às vezes vem para dar um fim. Tá bom. Suavemente então estou te levando. Vamos embora comigo. Levou Elias ou não levou? Levou. Elias foi para o céu. E quem tomou a conta do lugar dele? Eliseu. E Deus falou isso com ele suavemente. Não foi com gritaria. Cuidado. Você quer ouvir a voz suave? Deus está mandando primeiro a tempestade e você não quer fazer nada? Continua assim? Mesmo passando por tudo isso aí? Temos que aprender. Amém, Jesus? Bom, deixa eu te falar outra coisa, antes da gente terminar. Até aqui está dando para entender tudo, sim ou não? Tá. Nós temos que estar preparados, irmãos. Vai para o capítulo 15 agora, por favor. Capítulo 15. Leia o versículo 1 e 2 comigo. O que diz aí o versículo 1 e 2? Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis... Vou repetir. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Entendeu isso? Bem entendido? Está muito claro? Claro como água? Porque, assim, as pessoas acham que Deus é bom, criou tudo e está com ela o tempo todo. Deus está falando, eu não estou com você o tempo todo, não. Meu Deus do céu, irmão. Tem hora que Deus tira a mão e deixa você sozinho. Igual você quando ensinou seu filho a andar de bicicleta. E tirou as duas rodinhas lá de trás. E teve que... Alguns pais já fizeram isso? Quem já fez isso com seus filhos de bicicleta? Já fez? Não dá um aperto no coração? Quando você tira as rodinhas de trás, aí você vem segurando assim, né? O assento, né? Você vem segurando, aí ele vai pedala. Aí você vai soltar para ele poder pedalar sozinho. Não dá um aperto no coração? Você fala, ai meu Deus, meu filhinho vai cair, minha filhinha vai cair. E ele vai todo torto assim. E de vez em quando leva os tombos. Aí se rala, aí você vai lá, cuida, fica até vontade de chorar com ele. Alguns até choram, são mais emotivos. Vamos tentar de novo amanhã. Até que uma hora ele vai parar de tremer, ela vai parar de tremer, vai conseguir pedalar e ela vai ficar feliz contigo. Você colocou ela numa furada, né? Chegou até a se ralar quando caiu. Mas depois que ela aprender, ela vai ficar feliz contigo. Mas não dá um aperto no coração? Quem já fez isso sabe. Eu acho que Deus de vez em quando fica com o coração apertado. Entendeu? Porque Ele está fazendo a mesma coisa com a gente. Eu quero te ensinar a andar.
Não, você está como uma criança. Então toma vento forte, toma tempestade, toma terremoto. E alguns ainda não aprendem, irmão. Mesmo passando por tudo que está passando. Parece que a pessoa diminui Deus na vida dela. E aí começa a questionar a vontade de Deus ou a ação de Deus na vida dela. Não tem que questionar nada. Tem que parar e pensar. E aprender com essas coisas. De vez em quando os tombos vai fazer bem para alguns. Infelizmente. De vez em quando os tombos vai fazer bem para alguns. Por quê? Porque Deus é aquele pai como você, como você pai e mãe, que fica com o coração apertado vendo seu filho dirigir, pedalar e balançar, vai cair, não vai para lá, vai para cá, e você corre atrás para tentar não fazer eles cair, e às vezes cai, mas ele vai querer de novo até aprender. Seu coração vai ficar apertado até aprender, e depois que aprender também aperta. Porque quando ele começar a andar, ele aí quer ficar abusado, andar para tudo quanto é lado, você também fica com o coração apertado. Eu acho que Deus está com o coração apertado com alguns de nós. Porque Ele está tirando as rodinhas da sua bicicleta. Ele está querendo que você alce voos maiores. E você tem que ter essa paz, edificar, preparar e entrar nas novas batalhas que surgirem para vencer novamente. Quantas aparecerem. Amém, Jesus? Então vamos repetir o versículo 2. E saiu ao encontro de Asa, o profeta saiu ao encontro dele, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se os deixardes, mais claro que isso, quando a gente deixa Deus, irmãos? Quando a gente sai da igreja. Não, tem muita gente que está dentro da igreja e não está com Deus, não. A gente deixa Deus, não é quando a gente deixa a igreja. A gente deixa Deus quando a gente olha a palavra, ela fala com a gente, ela não é pau ou pedra, como disse o Abacuque, que não tem espírito, que não fala nada, que não deve guiar a sua vida. Não, a palavra é viva. E ela fala com você e você fala: isso aí não. Deixou Deus ali agora. Deus deixou você também. Você foi sozinho. Sabe, lembra daquela história do pé da areia? Pegadas na areia. Pegadas na areia, né? Quem lembra dessa história de pegadas na areia? Nem todo mundo sabe. Não? É uma historinha, não sei quem foi que o autor, ninguém conhece o autor dessa história. Mas diz que a pessoa está na areia andando com Jesus e está lá as duas pegadas, a dela e a de Jesus Cristo. Jesus só tratando com ela. Aí vem uma tempestade, uma situação muito difícil na vida da pessoa. Ela olha e só tem um pé. As duas pegadas, 4 no caso, né? Elas somem, fica só 2 pegadas. Aí ela vai, que tempo difícil, com 2 pegadas só. No final, ela fala assim: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? O Senhor me abandonou justamente no pior momento da nossa caminhada. Estava 4 pegadas aqui, eu e o Senhor. No pior momento o Senhor vai embora e só ouvi a minha. E o Senhor vai falar para ela assim: não é a sua, é a minha. No pior momento eu te carreguei no colo. Aí a pessoa desperta. Então por isso que eu venci esse tempo difícil. Era o Senhor me carregando. Eu só via essas 2 pegadas e não mais as 4. Eram as do Senhor, não eram as minhas. Exatamente. Deus nunca te deixa na mão. Agora Ele espera que você retribua. A gente geralmente espera retribuição de Deus para a gente. Mas Deus também está esperando a sua retribuição. Amém, Jesus? Deus está esperando que você se converta de verdade. Abandone o pecado de verdade. Largue o que está errado de verdade. Olhe para Ele de verdade. Por isso o Asa está recebendo essa informação aqui. Se o deixardes, Ele os deixará. Deus está mandando avisar para o rei: rei, até agora você foi muito abençoado, mas eu estou percebendo algo errado em seu coração. O Asa vai errar feio no final do reinado dele. Vai errar feio. E Deus está percebendo. Aí Deus manda o profeta: se você deixar, eu vou deixar você.
Pula para o versículo 12. Depois eu volto lá. 12, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12. O capítulo 16. O que diz aí? E caiu Asa, doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Quase 40 anos reinando. Os primeiros 10 foi de paz, lembra? E ele fez o que era certo. Foi avisado para não largar Deus, senão Deus deixaria ele também. No ano 39º do seu reinado, grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, o que ele fez? Não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. É sempre bom frisar que não é nada errado você ir aos médicos, mas primeiro o Senhor. Aí no versículo 2, volta lá no versículo 2, do capítulo 15. Volta lá de novo, capítulo 15, versículo 2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, ele era para morrer com a doença do pé? Não era. Mas ele não buscou. O profeta tinha avisado ele antes da doença? Tinha. Mas ele não buscou. Não voltou atrás. Não reconheceu os caminhos do Senhor. Cuidado com os paus e as pedras, revestidas de prata e de ouro. E estão te afastando do caminho do Senhor. Amém, irmãos? Tem que ter um cuidado com isso. Olha para o teu coração. Tem que ter um cuidado com isso. E ele fala assim: porém, se o deixares, vos deixará. E deixou, e ele não buscou a Deus depois de tantos anos, agora enfermo. Ele deixa o Senhor e ele vai morrer com 41 anos de reinado, 2 anos depois. Foram 2 anos de enfermidade e 2 anos sem buscar a Deus. 2 anos, irmão, enfermo sem buscar a Deus. Ele vai morrer com uma enfermidade do pé. Meu Deus do céu, irmão. Volta lá no capítulo 15, então, versículo 3 agora. Para a gente terminar. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro. Aqui o Asa está vivo ainda, tá? No capítulo 15, o Asa está vivo. É o Asa, o rei, que parou de buscar Deus. Parou. Não dá nem para. Parece até que não é o mesmo Asa, né, que a gente estava lendo no capítulo 14. Né? Não parece uma pessoa de outro caráter? Olha como é que a pessoa muda, né? Quando ela se afasta de Deus, né? Você vê lá no capítulo 14, quando o pai morre, ele assume, ele fazendo uma limpeza espiritual, buscando a Deus, e Deus dando a ele a bênção, construindo, edificando, se preparando para a batalha grande. Aí os anos foram passando, alguma coisa entrou no coração do Asa, ele foi abandonando a Deus. Deus manda o profeta avisar: olha, para com isso, se você deixar, ele vai te deixar também. Aí ele não ouve, como alguns são teimosos, não ouve, irmão. Você não se afasta de Deus saindo da igreja, você se afasta de Deus quando você para de ouvir a Deus. Tem gente que está na igreja e não está junto com Deus ainda, ou um dia já esteve, mas agora não está mais. E não um dia pode até se afastar da igreja, mas tem gente que está na igreja, não se afastou não, mas está longe de Deus. É coisa séria isso aqui, muito séria. Amém, irmãos? E aí ele fica doente, 2 anos depois ele vai morrer com essa enfermidade, porque ele não se colocou para buscar Deus. Então, vamos lá, versículo 13. Israel esteve por muitos dias sem um verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Pronto, virou bagunça de novo. Israel voltou a virar bagunça. E naqueles tempos, 4. Mas, quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Que coisa séria, irmãos. O homem então se preparou, criou ferrolhos, muros, portas, mas depois deixou a Deus. Não adianta você criar muros em volta de você se você deixa Deus.
O que vai te proteger, irmão? Quem guarda você? Você acha mesmo que guarda você é uma cancela com um segurança armado ali do lado? Não é, irmão. Quantas vezes a gente viu aí marginais entrarem em empresas fortemente guardadas e eles entram assim mesmo. É Deus que guarda a gente, irmão. É Deus que guarda, não tem jeito. Amém, Jesus? É Ele que guarda a gente. Não adianta. Tem que se preparar, mas tem que se colocar diante de Deus. 6. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas, vou parar aqui, ó. Essa aqui é a dica para nós todos. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Fala assim, não ao desânimo. É disso que ele está falando. É disso que ele está falando. Crente desanimado. Crente que enfrenta suas batalhas com desânimo. O crente não pode enfrentar suas batalhas com desânimo. Nós temos que enfrentar nossas batalhas com a cabeça erguida e cheia de fé. O Deus que me livrou, que me libertou, que me abençoou, vai continuar me libertando e me abençoando. Eu preciso me converter a Ele. Já sou convertido. Não. Se converter da sua dureza do coração, das suas dúvidas, se converter dos maus caminhos. Não é porque você é convertido e é de Jesus que você não tem que se converter. Tem tantas falhas para a gente se converter dessas falhas, irmãos. Não endureça o coração diante dele. Não endureça o coração diante da palavra. Tem que se converter, se converta desse mau caminho e se arrependa logo. Ele fala, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Não desanime. O desânimo é uma praga, irmãos, na vida do crente. Amém, Jesus? Você fica lá desanimado. Hoje está frio. Hoje está calor. Eu não vou sair. Eu não vou caminhar. Eu não vou fazer isso. Parei. Não quero mais saber da minha vida, não. Que isso, irmão? Para com isso. Se converta a Ele, você vai se fortalecer. Que desânimo, levanta e vai. Começa de novo. Recomeça. Mas não deixe o desânimo pegar você. Amém, Jesus? Não deixe a sua mão desfalecer. E ele fala, por quê? A vossa obra... Vai, fala você aí, completa aí. Obrigado, Jesus. Tudo que eu fizer, tudo que eu estou fazendo, todo o seu esforço, todo o seu sacrifício, toda a sua luta, toda a sua batalha, recompensa. Deus, eu já falei isso aqui outros dias atrás com vocês. Se tem alguém que sabe recompensar, é o Senhor. A gente dá uma oferta, às vezes, na casa do Senhor, melhorzinha, porque Deus nos abençoou. E a gente faz aquilo como se fosse uma recompensa para a obra de Deus. Eu vou dar uma oferta melhor porque eu fui na igreja, o pastor orou e Deus me deu uma bênção grande aqui, então eu vou dar uma oferta um pouquinho melhor. É uma recompensa. Isso não é nada diante do que Deus pode lhe dar de recompensa. Nada. Amém, Jesus? Ninguém sabe recompensar como Ele. Pastor, está duro, está difícil. Continue animado. Não desfaleça as vossas mãos. Continue com ânimo, buscando a Deus, orando, clamando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, sendo fiel em tudo. Continue se convertendo dos maus caminhos. Continue. A recompensa virá. Não desfaleça no meio do caminho, irmãos. Mas tem anos. Não importa se tem anos. Não importa. Continue. Tem momentos que são difíceis. Mas eu não quero morrer em 2 anos com uma doença. Depois de ter 40 anos, 42 anos reinando, irmãos. E ter provado 10 anos desses 42, 10 anos ter provado de um Deus que me trouxe paz durante 10 anos. 10 anos o reinado desse sujeito, ele teve paz. E enquanto ele teve paz, ele fez tudo o que estava certo para fazer. Edificou, se preparou, fez tudo. Mas foi apenas voltar à batalha que ele esqueceu tudo que ele preparou e se entregou e começou a cair no erro. E Deus ainda mandou o profeta para avisar. Lembra do Elias? Chuva forte,
Tempestade, terremoto. Deus mandou. Tá avisando, tem coisa errada aí. Eu estou permitindo essas coisas, tem coisa errada aí. Olha as tempestades que você está passando aí. Olha os terremotos que você está enfrentando. Tem coisa errada aí, Elias. Aí veio a voz suave, aí ele achou que agora está tudo bem. Tá não, perdeu o posto. Com a voz suave, Deus tirou ele de profeta e colocou outro no lugar dele. Mas ele já tinha passado pelos terremotos, pelos vendavais. Irmãos, vamos acordar. Amém, Jesus? Que você tenha essa sequência sempre. Guarda o seu coração. Paz, edificação, construção. Certo? Preparação, batalha e paz novamente. Por quê? Todas as batalhas que você enfrenta é para vencer. Você lembra que a Bíblia fala que Jesus venceu a morte? Ele venceu a morte para a gente vencer a morte também. Por isso que a Bíblia fala que a gente dorme, a gente não morre. Até a morte a gente vence, irmão. Quando você pensa assim, você fica mais tranquilo. Entendeu? A irmã, a gente perdeu uma serva de Deus esses dias. Ela tinha acabado de perder o marido. Muitos anos juntos. E eu penso até que foi por isso que Deus a levou também. Ela ia ficar sozinha aqui depois desses anos todos. Os dois já de idade avançada. A irmã está aqui. Que Deus abençoe a família da irmã e guarde e traga alegria para o coração. Mas quando você lembra que eles dois já venceram a morte, os dois agora estão dormindo esperando a volta do Criador deles, porque eram dois servos de Deus. Que Deus não deixou aqui sofrendo, não. Deus levou e eles já venceram a morte. Eles não morreram, eles dormiram. Entendeu, irmã? Eles dormiram, estão esperando a volta do Criador deles agora. Eles estão bem. Até esse momento tão difícil para a gente começa a ter um pouco mais de paz, quando a gente entende. Ele é recompensador. Esses dois, esse casal vai receber recompensa, já está recebendo já. Até porque já venceram a morte. Entendeu? E todos nós vamos passar por isso um dia. Vamos orar? Parei aqui. Onde eu parei? Qui 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Show desânimo. Quem fala isso é a Marcélia, né? Toda manhã, né? Show cansaço. Show desânimo. Eu fico lá no escritório, falei, de novo? Mas é bom, né, irmão? Porque está certa, ela está certa, está aqui. Ó. Não esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Continue. Pode estar uma luta muito grande, mas Deus vai te recompensar no final. Fique de pé, vamos orar agora. Pai, muito obrigado. Eu abençoo quem ouviu essa mensagem em nome de Jesus. E é para a tua glória.